Bom dia, meus queridos. Olha eu aqui de novo. Eu hoje vou contar uma história de um profeta chamado Elias. Essa história ela começa no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu vou contar a história, eu não vou ler a história, eu vou contar. Então você tem que ser habilidoso para contar essas histórias, porque tem que aprender primeiro. Então, aí tá na Bíblia a história de Elias. A história de Elias começa contando que ele era um camponês do lugar chamado Tisbe. Por isso ele era Elias o Tesbita. Morava fora do arraial de Israel. E ele foi chamado para ser um profeta. E por que esse chamado veio para esse homem deste lugar, homem rude, couro grosso do sol, talvez ele era camponês, ele era agricultor, ou ele cuidava de ovelha, ele era um homem do trabalho. Mas ele não concordava com a situação do rei de Israel, o rei Acabe. E aí Deus mandou que ele fosse profetizar para o rei Acabe. O rei Acabe era um rei de Israel que fez coisa errada. E ele fez coisa errada até a sua morte. Mas eles tinham adoração a Baal. E o que é o Deus Baal? O Deus Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então, Deus mandou que Elias fosse lá profetizar para ele. Qual foi a profecia que Elias deu a ele? Então, a vida de Acabe era uma vida só de erros. Por quê? Primeiro erro dele. Era proibido o israelita casar com pessoas, mulheres ou homens de nação pagã. E Elias casou com Jezabel, uma nação pagã, uma mulher pagã. Esse é o primeiro erro dele. O segundo erro é que ele era o rei, mas quem mandava era ela. Ele era dominado por ela. Deus, quando levantou Acabe, para ele dominar, para ele exercer sobre o povo, cuidar do povo, mas através dela ele foi oprimir-os, matar profeta que vinha falar a verdade para ele. Então Elias, quando Elias chegou perto na nação de Israel para fazer essa profecia, Elias entrou e foi entrando e foi até na presença do rei. Quando ele perguntou o nome de Elias, ele disse: o meu nome é Elias. Ele já sabia que era um profeta de Deus, porque o nome de Elias significa o meu Deus é Jeová. Então Elias ali apontou o dedo para o rei. Olha aqui o rei. Vai ficar sem chover
3 anos e meio, a não ser que eu fale. E saiu. E aí parou de chover. Aí eles começaram a perseguir Elias. E Elias fugiu da presença do rei. Ele foi parar num lugar designado por Deus. E lá corria água. E depois a Bíblia diz que ele mandava, logo aqui no capítulo 17, Deus mandava comida para ele, carne e pão, né? Por quê? Por quem? É uma coisa muito estranha, porque era pelos corvos. Corvo é o quê? Corvo é um urubu. Para nós aqui no Brasil, é um urubu. E aqui no Espírito Santo, na cidade de Soretama, em várias cidades por aí que a gente anda, os urubus vivem aqui na cidade. Eles não vivem mais lá, que nem no Mato Grosso do Sul, eles vivem nas fazendas, né? Aqui não, eles vivem aqui derrubando tambor de lixo e andando pela rua. Você encontra uma manada aquele bando de urubus na rua. Então ele é um bicho sujo. Só alimenta de coisas já apodrecidas, né? E por sinal eles aqui vêm alimentar na rua do lixo. Animais que é morto, já está podre, eles vêm. Então aí é estranho porque como é que Deus os designa? Então nós não podemos ignorar o poder de Deus. As decisões de Deus. Nós não sabemos se é literalmente corvo de verdade, urubus de verdade, mas daqui da terra. Nós não sabemos disso. Sabemos que a Bíblia diz aqui, logo no capítulo 17 de 1 Reis, que os corvos, né? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho essa parte da Bíblia, para que você... Olha aqui, ó. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste. Esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do rio, beberá do riacho, e dê ordem aos corvos para o alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Bom, essa foi a decisão de Deus para Elias. Então, Elias, ele ficou ali por muito tempo. Mas um dia, logo no verso 7 em diante, conta que aquela água, eu vou ver direitinho aqui. Ó, algum tempo depois o riacho secou. Eu falei que não ia ler, né? Eu estou lendo. O riacho secou. Aí Deus mandou ele ir para um lugar onde tinha uma viúva. Esse lugar era Sarepta. Aí, ó, a viúva de Sarepta, aqui, ó, o título aqui. E lá nesse lugar, falou: você vai para lá que eu vou levantar uma mulher para cuidar de você, para dar comida para você. E Elias foi.
E quando ele chegou lá, quando ele viu ela, ele chegou nesse lugar, ele viu aquela mulher catando lenha ou graveto para fazer o fogo e fazer a comida para ela e para o filho dela. Mas Elias chegou e pediu para ela água. Mas antes dela dar água para Elias, ele pediu um pão. E ela respondeu assim: ó Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um pão para mim e para o meu filho e comeremos e morreremos, porque não tinha mais. E ela, vamos morrer de fome. E, e ela, e Elias disse para ela: então não, faz assim, vai lá, faz um pão para mim. Eles podiam ter falado diferente, faz um pão para você e outro para mim. Não, faz um pão para mim, depois você faz um pão para para você e para o seu filho. Porque a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai secar. E ela obedeceu. Agora aqui está o que é fé. A fé é que Elias encontra uma mulher que não tinha nada. Ele podia questionar Deus. Não, mas Senhor, o Senhor manda para cá para mim uma mulher me sustentar e ela não tem nada? Elias podia questionar com Deus isso. Mas ele não fez isso. Ele tratou como Deus mandou. Ele falou, vai ser desta forma. Não vai acabar nada. E a história diz que eles fizeram. Ela obedeceu Elias. Uma das coisas que ela podia também questionar, não, eu vou fazer para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos mesmo, não tem outro jeito. Como é que eu vou fazer para você e não vai sobrar para nós? Mas o que Deus ensina? Primeiro para Deus, depois para ela. É assim que aconteceu com ela. Fez primeiro para Elias, depois. Então ela podia questionar. E ali diz que a continuação da história diz que não secou o óleo da botija e nem acabou a farinha da panela. Todo dia ela fazia um pão para Elias e um para ela. Quando eles iam lá olhar, tinha o mesmo tanto, nunca diminuiu. Deus não encheu a botija de óleo nem a panela de farinha, mas Deus sustentou. Isso quer dizer o quê? Que Deus te sustenta com pouca coisa. Porque às vezes você acha que Deus tem que te dar abundância para você viver. Não, Deus está só aquele tantinho todo dia. E você não. Então, a história de hoje é o começo da história. Mas eu já tenho história para trás, né? Logo aqui logo aqui, começando sobre o rei, ó, aí ó, no capítulo 16, verso 29, o reinado de Acabe, rei de Israel. Então esse era o rei. Esse era o rei que ficou pagão, desobedeceu a Deus, primeiro porque ele casou
com uma mulher pagã, Jezabel. E foi triste a situação do rei Acabe. A morte de Jezabel também foi muito triste, né? Então, a desobediência de Acabe e a obediência de Elias. Então nós temos que ser obedientes, nós temos que ser teimoso quando nós buscamos a Deus. Nós temos que correr atrás. Não existe como você não correr atrás daquilo que é verdadeiro, daquilo que é. Que Deus te abençoe neste sábado. Hoje é sábado e a gente está começando os 10 dias de oração para pedir o poder do Espírito Santo. Elias teve muito poder, muito poder. E para terminar a história, no final dessa história, Elias foi arrebatado. Elias foi para o céu num carro de fogo. Deus o levou com ele. É o único dos profetas que foi depois de Enoque, né? Que foi também trasladado para o céu. Elias depois foi levado ao céu no carro de fogo. E tem a história do seu sucessor, que é Eliseu, que também foi um profeta muito poderoso, porque ele pediu poder. Então, esses poderes está disponível para todas as pessoas. Porque o Deus de Elias é o mesmo Deus nosso. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus nosso. Mesmo nosso Deus. O mesmo Deus nosso. E nós somos seres humanos sujeitos. Eles eram seres humanos sujeitos a cair que nem nós. Se você vê Elias foi arrebatado para o céu. Mas Elias também errou. Você quer ver onde ele errou? Quando ele, para frente na história, já chegando lá pelo capítulo o último do primeiro Reis, entrando no segundo Reis, a história termina lá no segundo Reis, que Elias enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, que era da cidade lá de... Porque Baal era um e o Deus de Jezabel era outro. Então, aí o que aconteceu? Ele enfrentou todos esses profetas, destruiu a todos e depois Jezabel mandou ameaçar ele e ele correu. Quer dizer, que enfrentou mais de quase 1000 profetas e correu de uma mulher. E ali ele deixou a providência de Deus, que ia dar uma grande lição em Jezabel. Então, se ele tivesse esperado, Deus tinha dado uma grande lição nela. Mas ele impediu isso aí porque ele correu. Todos nós somos fracos. Mas o poder de Deus está aí, o poder do Espírito Santo está aí para todos. Porque o Deus era o mesmo Deus deles, é o mesmo Deus nosso. Então, o que nós precisamos? Esperar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Espero que isso te ajude nesta manhã de sábado a te confortar para que você busque a presença do Espírito Santo. Você pode ser cristão ou não cristão e buscar esse poder. Porque hoje nós não fazemos nenhum dos milagres que Jesus fez, que os discípulos fizeram. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Porque nós estamos mais focados nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. Nós estamos preocupados mais com as nossas construções,
as nossas, nosso trabalho. E aí não dediquemos a nossa vida a Deus. Todas as pessoas que dedicam a vida a Deus, ele tem que largar todas as coisas para trás. Não existe na Bíblia nenhuma pessoa que continuou dedicada aos seus bens materiais e no trabalho de Deus. Nenhuma pessoa. Então eu quero te dizer para você, apontando o dedo para você, assim que nem Elias fez com o rei. Cuida, busca o Espírito Santo, limpe a vida, deixe este mundo, não incomoda com as dificuldades, porque Deus, quando levanta uma pessoa no tanque batismal, já levanta ele para ser um missionário. Deus que te abençoe, te dê um bom sábado e até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha e também você compartilhe com outras pessoas e também se inscreva no canal no YouTube. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e dê um bom sábado.